Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 826. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 22 minutos da terça-feira, 1º de abril de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante e descansado para mais um episódio do Petit Jornal, e Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional. Tanguy, antes de avançarmos para o primeiro tema da nossa pauta de hoje, registro que nesse mês de abril e no início de maio, o Petit Jornal terá uma pequena modificação, né, Tanguy, na sua dinâmica, é uma modificação temporária. Tanguy e eu vamos embarcar para uma viagem no continente africano, né, pelo continente africano, em parceria com a agência Latitudes. Aliás, um grande abraço para os nossos amigos da Latitude Viagens. Durante o período de 16 de abril até 6 de maio, nós estaremos fora do Brasil nessa viagem. Passaremos por Senegal, Benin, Angola, Zâmbia, Madagascar, Ruanda e Tunísia. Produziremos conteúdo, continuaremos tendo os episódios do Petit Jornal, mas a gravação do episódio talvez sofra alguma alteração de horário e, eventualmente, um ou outro episódio talvez não aconteça por questão logística ou por questão associada ao deslocamento. A gente vai voltar a falar sobre isso um pouco mais para frente, mas fica aqui o registro que no período entre 16 de abril e 6 de maio, o Petit Jornal terá aí a produção de conteúdo um pouquinho alterada no que diz respeito à dinâmica de calendário, mas continuaremos tendo aqui os nossos episódios regularmente. E se você quiser acompanhar essa nossa viagem, né, você pode se tornar aluno lá do Petit Curso. Os alunos vão ter conteúdo exclusivo sendo produzido lá, o link está na descrição desse episódio. Você não me deu boa noite, Daniel Souza, mas eu tomei a palavra e eu que vou te dar boa noite hoje. Boa noite, Daniel Souza. Um prazer estar aqui com você para gravar mais esse episódio, bate-papo 826. Deixa aqui as boas-vindas também ao pessoal que nos acompanha no YouTube, né? O pessoal que pega a gravação que a gente faz ao vivo aqui no YouTube, como, aliás, todos os dias a gente faz, e o pessoal que nos acompanha também pelo podcast. Daniel, avançando para o nosso primeiro tema da pauta de hoje, eu queria falar sobre a treta que nós estamos tendo entre Brasil e Paraguai, o climão que nós temos por conta de um caso de espionagem. O Paraguai, no dia de hoje, Daniel, convocou o embaixador brasileiro em Assunção, o José Antônio Marcondes, para prestar explicações sobre um suposto monitoramento da ABIN. Tudo isso é um gesto duro, né, Tanguy? Acho importante contextualizar a convocação de um embaixador, né? A convocação de embaixador, ela é uma forma de constranger, né? E naturalmente, isso a gente sempre fala, né? Fica aqui toda nossa solidariedade ao embaixador que é chamado, né? Provavelmente esse cara não tem nada a ver com isso, né? Ou então, na maior parte das vezes, não tem nada a ver com isso, mas ele vai lá prestar explicações, na maior parte das vezes é quase para levar um pito, né? Você está ali, é um gesto diplomático muito significativo, o mundo inteiro entende o que isso significa para ter que prestar explicações, tem um quê ali de tensionamento das relações. Esse caso, Daniel, ele veio à tona por conta de uma investigação da Polícia Federal brasileira sobre o vazamento de informações acerca de um inquérito que a Polícia Federal tinha aberto anteriormente acerca da existência de uma estrutura paralela da ABIN. Então, há denúncias, houve suspeitas de que a ABIN tinha uma estrutura paralela que utilizava, portanto, ações ilícitas para coletar dados. A Polícia Federal começou a investigar e começou a haver um vazamento de informações por conta dessa investigação. Então, a Polícia Federal, portanto, iniciou uma investigação acerca do vazamento. E aí, um dos funcionários da ABIN disse que a atual gestão da agência manteve operações de uma invasão hacker a sistemas governamentais paraguaios. Aparentemente, né, segundo o depoimento desse funcionário da ABIN, esse monitoramento começou ainda durante o governo do Bolsonaro, mas foi mantido pelo menos no início do governo Lula.
isso o governo Lula disse, olha, assim que o governo tomou conhecimento, era uma atividade ali que acontecia meio de forma paralela na ABIN, assim que o governo teve conhecimento, mandou parar. Então, segundo o governo Lula, isso durou apenas até o mês de março de 2023, não teria continuado. Lembrando que o Lula assumiu no dia 1º de janeiro de 2023, mas, de qualquer maneira, uma investigação está sendo aberta para saber qual foi a extensão disso, por quanto tempo, quando começou e até quando que foi, para saber se de fato foi apenas até o mês de março de 2023, mas teria sido a manutenção de algo que já tinha começado anteriormente, ou seja, passou por pelo menos 2 governos. E o ponto crucial, Daniel, dessa espionagem, né, desse momento aí de espionagem, o governo brasileiro, perdão, a ABIN, né, uma agência brasileira, tentando coletar informações do governo paraguaio, se dá exatamente no momento no qual Brasil e Paraguai estão negociando o chamado Anexo C do Acordo de Itaipu. A hidrelétrica de Itaipu, né, é uma hidrelétrica binacional, ela pertence, portanto, ao Brasil e ao Paraguai, e ela tem, portanto, um prazo de pagamento da obra de 50 anos, ou seja, começou em 73, ela terminou em 2023. Isso significa que a partir de agora, a partir de 2023, na verdade, o Paraguai já não tem mais uma dívida com relação ao Brasil, a obra foi toda financiada pelo Brasil e ao longo desses 50 anos o Brasil foi ressarcido pelo Paraguai e esse ressarcimento acabou. O Paraguai já não deve mais nada ao Brasil por conta de Itaipu. Então, desde 2013, a gente tem negociações bastante duras acerca do chamado Anexo C, que é o que fala sobre as bases financeiras e comerciais da usina hidrelétrica de Itaipu. Ou seja, quanto é que o Brasil vai pagar para o Paraguai, vai comprar energia excedente, o Paraguai vai poder vender essa energia excedente para outros países que não o Brasil, como é que vai ser isso? O fato é que a gente tem meio que ali de fato, quase uma teoria dos jogos rolando ali, né, Daniel? Saber o que o Brasil oferece, o que o Paraguai vai aceitar, qual o preço que vai ser estabelecido para a energia. É uma negociação bastante tensa, que, de novo, está se desenrolando desde do primeiro semestre de 2023, a gente vai, portanto, para 2 anos já de negociações, e isso gerou, portanto, um problema a partir do momento em que passa a haver uma desconfiança séria de que o Brasil tentou coletar informações acerca de como é que o Paraguai está vendo a negociação. O chanceler paraguaio, Daniel Rubem Ramírez, disse: convocamos o embaixador do Brasil no Paraguai, José Antônio Marconte, para que ele ofereça explicações detalhadas sobre a ação de inteligência conduzida pelo Brasil, mediante a entrega de uma nota oficial que explique detalhadamente as ações desenvolvidas no marco dessa ordem, que foi colocada em prática pelo governo do Brasil. E com isso, Daniel, o Paraguai anuncia a suspensão das negociações. As negociações estão paralisadas até que a situação ela seja completamente esclarecida e que o Paraguai, portanto, retome a confiança no Brasil. Então, é um daqueles casos, Daniel, que deve acontecer até com uma certa frequência, mas naturalmente quando vem à tona gera um profundo mal-estar entre 2 países que são integrantes do Mercosul, têm fronteira, você tem uma relação, inclusive, populacional importante, há uma quantidade bastante grande de brasileiros que vivem no Paraguai. A questão de Itaipu é uma questão que liga os 2 países de forma inequívoca, a gente tem, portanto, uma relação muito importante, e nesse momento, Daniel, a gente tem, de fato, uma relação muito estremecida entre Brasil e Paraguai. Vamos ver como é que o Brasil vai esclarecer todos os fatos acerca dessa espionagem, Daniel. Tanguy, é enorme a apreensão em relação ao dia de amanhã, dia 2 de abril de 2025, porque Donald Trump batizou esse dia como o Liberation Day, quer dizer, o dia da libertação, onde você teria aí o início de tarifas generalizadas nos Estados Unidos, que levariam o protecionismo americano a um nível sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. Falou-se ali em tarifas recíprocas, aí depois você também começou a colocar produtos específicos, como é o caso dos automóveis, em tarifas suplementares que seriam colocadas para jogo nesse dia 2 de abril. O fato é que a expectativa das tarifas já desencadeou aí uma deterioração do ambiente econômico. Você teve uma queda na confiança do consumidor. A Goldman Sachs, por exemplo, aumentou também a probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos de 20% para 35%. A própria Goldman Sachs acabou
reduzindo a previsão de crescimento do PIB americano para esse ano de 2025 de 2% para 1,5%. E a União Europeia hoje se pronunciou através de Ursula von der Leyen, destacando que poderá usar diversos mecanismos e ações para retaliar novas tarifas dos Estados Unidos. Ela destacou que eles não querem necessariamente retaliar, os europeus não têm necessariamente esse interesse, mas, se necessário for, eles têm um plano pronto, para ser colocado em vigor para retaliar os Estados Unidos, mas ela destacou que quer buscar uma solução negociada e quer realmente o diálogo, considera que o diálogo é o melhor caminho no relacionamento entre europeus e americanos, mas há uma enorme apreensão em relação ao que vai acontecer no dia de amanhã, o que vai ser anunciado no dia de amanhã, se o Trump realmente vai cumprir o prometido. Existe aí uma sugestão de que todos os países do mundo poderiam ser impactados, o que, caso se confirme, você não tem nenhuma possibilidade de negociar caso a caso, quer dizer, você faz ali uma coisa de atacado e vai colocando tarifas maiores em relação a todos os países do mundo, embora eventualmente você possa ter alguma disposição para negociar com um ou outro caso específico, um ou outro país em específico. Lembrando sempre que o foco principal do governo americano parece ser realmente contra os países com os quais os Estados Unidos têm os maiores déficits comerciais. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer amanhã. Nós tivemos, inclusive, movimentação no Congresso brasileiro nesses últimos dias, já preparando alguma coisa em relação à reciprocidade, em relação à retaliação, para dar ali algum tipo de sustentação política, caso o governo brasileiro queira caminhar nessa direção. Mas nós teremos amanhã um dia muito importante, vamos analisar aqui no Petit Jornal o que acontecer para observar qual foi efetivamente a entrega que Donald Trump trouxe aí no dia 2 de abril de 2025. E pode acontecer muita coisa, inclusive nada, Inclusive o governo Trump pode falar assim, não vai ser agora, todo mundo aí ficou com medo, Mas não vai ser agora, vai ser daqui a 17 dias, vai ser daqui a 25 dias, vai ser daqui a 6 meses. Sabe-se lá, Simplesmente não dá para saber como é que Donald Trump vai lidar com essa ameaça, com o que ele vem chamando de Liberation Day. O fato, Daniel, é que está todo mundo meio preocupado em pagar mais caro nos produtos, e aí, Daniel, vem a Insider Store e muda completamente a expectativa. Na Insider Store você vai pagar menos, ainda mais levando em consideração que o mês de abril agora, Daniel, o mês de aniversário da Insider, e aí utilizando aquele cupom do Petit Jornal, você ganha 15% de desconto em toda a loja. E aí os descontos no site, Daniel, porque se soma, inclusive, ao cupom, você pode chegar a descontos de 30%. E o ponto mais importante, Daniel, quando você entra lá no site da Insider Store, utilizando o link do Petit Jornal, o link está na descrição desse episódio, não esquece de usar o link, isso é muito importante, inclusive você ajuda bastante o Petit Jornal fazendo isso, é que você consegue otimizar a sua rotina, Daniel. A Insider Store tem peças ali que servem para qualquer momento do dia. Se você quer ir para academia, se você quer ter um dia a dia mais confortável, para você trabalhar, para dia de frio, para dia de calor, para tudo a Insider Store tem uma belíssima solução que vai te dar menos trabalho, vai ser mais prática, as roupas são fáceis de lavar, não deixam odor, desamassam no corpo. A gente está usando aqui a Tech T-shirt, eu estou usando a minha, o Daniel está usando, aliás, uma belíssima Tech T-shirt, está usando aí, viu, Daniel? Uma cor meio telha, meio laranja, gostei muito. Tá aí, tudo lá na Insider Store. Confere lá na descrição do episódio, não perde não. Aniversário Insider, desconto de até 30%, ajudando o Petit Jornal ainda, utilizando o link que está na descrição desse episódio. Tanguy, nós somos usuários dos produtos da Insider, somos absolutamente encantados. Tenho certeza que os amigos e amigas do Petit Jornal vão gostar demais. Aproveitem as condições especiais para ouvintes do Petit Jornal, link no descritivo, porque você vai conseguir um super desconto, produtos de qualidade, alta durabilidade, lindos produtos, e a Insider tem inclusive se esforçado para oferecer uma variedade cada vez maior. Link no descritivo, aproveitem que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Daniel Souza, eu queria falar um pouquinho sobre Mianmar. A gente teve na sexta-feira passada
Um pouquinho depois, aliás, da gente ter gravado o último episódio da semana. Myanmar é a Birmânia, né, Tanguy? É a Birmânia de É. antigamente. Fica o Não, registro. mas Mas o Myanmar, Jornal é Daniel, contra. não, Trocar nomes. Myanmar eu abracei. Myanmar eu acho bom. Acho bom. Myanmar eu acho estiloso. Tem alguns que eu prefiro não. Mas Myanmar, Daniel, eu gosto do nome, tá? Birmânia Ok. tem uma carinha de antigo, assim. Birmânia não me pega, não, tá? Mas Myanmar, Daniel, passou por um terremoto de magnitude 7,7 na escala Richter, Daniel, na sexta-feira passada. Um terremoto muito potente. Aliás, Myanmar, nesse momento, ainda está tentando avaliar o tamanho do estrago, inclusive a quantidade de mortos, né? Nesse momento, a contagem passou um pouquinho ali dos 2.000 mortos. Mas a quantidade de destroços que você tem pelo país ainda é gigantesca. A gente está falando sobre um país que é muito quente, né? Então, você já tem um cheiro de corpos, né, em decomposição muito forte em várias partes do país, a ponto, Daniel, de várias pessoas começarem a especular que talvez esse número possa estar acima de 10.000 mortos. A gente vai demorar para saber, aliás, se a gente ficar sabendo desse número consolidado, porque o governo não é exatamente um conhecido pela sua transparência. E aí, Daniel, o que vem chamando mais atenção é que os militares, né, que estão à frente do país, chegaram ao país naquele golpe de Estado de 2021. Aliás, talvez alguns dos nossos ouvintes se lembrem, né, aquele golpe de Estado que a gente ficou sabendo a partir da professora de fit dance, né, estava dando ali sua aula de fit dance, os tanques passando atrás dela, e ela continua a aula dela como se nada estivesse acontecendo. Certamente não percebeu, mas desde 2021 a gente teve a volta dos militares ao poder. E aí tem um ponto importante, Daniel, que é que o governo militar, ele controla cerca de 25% do território do país, Daniel. Apenas um quarto. Os outros 75% não são controlados pelo governo. 42% do território do país são governados, né? Estão ali sob controle de grupos de resistência ao governo, grupos críticos ao governo, e o restante, né, a gente está falando de 33%, são áreas em disputa, né? São áreas que nem o governo, nem grupos de resistência controlam integralmente, mas são áreas de atrito, são áreas em que tanto o governo quanto grupos oposicionistas avançam e recuam. Então, de fato, é um país, Daniel, que além da pobreza, além dos problemas étnicos, religiosos importantes, além do terremoto, ainda tem um problema muito sério de unidade territorial e, naturalmente, ainda com um governo absolutamente autoritário, né? Que é o governo que, pelo menos oficialmente, governa o país, controlando ali um quarto da população. Isso está trazendo problema, Daniel, porque apesar do terremoto devastador pelo qual Myanmar passou recentemente, o governo não parou de promover bombardeios contra regiões dominadas pela oposição. Isso está gerando realmente um clamor internacional que é, cara, pelo amor de Deus, já é errado você bombardear de forma indiscriminada diversas regiões apenas porque elas são controladas pela oposição. Os militares, aliás, eles têm um certo hábito de realizar bombardeios contra escolas, mosteiros, igrejas, hospitais, de forma absolutamente deliberada e abrangente, o que já gera danos civis muito severos. Isso está acontecendo no momento no qual as pessoas estão soterradas, né? Você tem, de fato, um problema muito grave, e o Conselho de Direitos Humanos da ONU, por exemplo, alertou que a junta militar está cometendo crimes de guerra e crimes contra a humanidade contra o seu próprio povo. Existe uma pressão internacional, Daniel, pelo estabelecimento de um embargo de armas contra o governo de Myanmar, mas aí você tem dois países mais ou menos poderosos, Daniel, que continuam vendendo armas para Myanmar, que são China e Rússia. Então, tanto China quanto Rússia mandaram para Myanmar ajuda para tentar recuperar as pessoas, né, para tentar encontrar pessoas vivas. A gente está, assim, já passou do ponto crítico, né? Muitas pessoas estavam soterradas, provavelmente já faleceram, né, apesar de eventualmente terem sobrevivido a um primeiro impacto. Então, tanto China quanto Rússia mandaram socorristas para ajudar Myanmar, mas ao mesmo tempo são enormes fornecedores de armas. E a grande preocupação nesse momento, Daniel, é que o governo de Myanmar não envie ajuda ou não aceite sequer o envio de ajuda para regiões controladas pela oposição. Então, como se não bastasse, Daniel, um desastre natural, né, de dimensões colossais, um terremoto de quase 8 na escala Richter, é realmente um negócio devastador, você ainda tem um problema político muito sério no país, que acaba se tornando também um problema humanitário dos mais graves em Myanmar, Daniel. Tem que nesse dia 1º de abril completam-se 75 anos de relações entre Índia e China.
E nessa última semana, o embaixador da China na Índia concedeu uma entrevista ao jornal chinês Global Times, onde ele falou sobre o interesse que a China tem, veja você, Tanguy, de se aproximar comercialmente da Índia. O embaixador chinês na Índia, o senhor Xu Feihong, ele destacou que a China tem todo o interesse em receber mais produtos indianos e que gostaria também que a Índia tratasse melhor as empresas chinesas. A gente já falou sobre isso aqui no Petit Jornal em outras oportunidades. Os indianos se tornaram muito refratários às empresas chinesas ao longo dos últimos anos, porque os chineses iam comprando as startups indianas, iam tentando controlar setores importantes da economia indiana, e os indianos acabaram se ressentindo disso e, consequentemente, criaram ali mecanismos de restrição a investimentos chineses. Mais um exemplo, Tanguy, de movimentações nas placas tectônicas ao redor do mundo diante do crescimento das barreiras comerciais nos Estados Unidos. Quer dizer, os indianos podem eventualmente se aproximar dos chineses, os chineses dos indianos, lembrando sempre que a relação entre os dois países não é sempre tranquila. Os dois países tiveram ali uma guerra grande na década de 60, os dois países têm disputas fronteiriças, têm questões ali relativamente mal resolvidas, mas, diante dessa mudança geopolítica internacional, por que não, Tanguy? Eu, China, estou disposta a receber mais produtos indianos. Índia, em troca, eu só peço que você trate com um pouquinho mais de carinho as empresas chinesas que você estava tratando muito mal, tem tratado muito mal ao longo dos últimos anos. É a China se movimentando em várias frentes, Tanguy. Uma China que, na semana passada, dialogou com o ministro das Relações Exteriores francês, uma China que está sinalizando aí um acordo de livre comércio com a Coreia do Sul e com o Japão, e agora uma China que piscou para a Índia, falou: Índia, vem cá, vamos conversar, por quê? Somos vizinhos. Inclusive o embaixador chinês deixou muito claro que ele falava em nome do Xi Jinping, ou seja, que o Xi Jinping gostaria de uma aproximação em relação à Índia, que as conversas com o Modi, o primeiro-ministro indiano, têm sido muito proveitosas, têm sido muito bem-sucedidas, e muito provavelmente teremos aí novidades com a China também tentando se aproximar da Índia, o que é estratégico, afinal a Índia tem ali um pé nos Estados Unidos, tem uma proximidade com os Estados Unidos, mas existe aí a expectativa de que a Índia seja um dos países mais afetados pelas tarifas de reciprocidade que vão ser colocadas agora no dia 2 de abril, vamos ver se isso se confirma, mas a Índia foi citada mais de uma vez como sendo uma nação que tributa muito mais os Estados Unidos do que é tributada pelos Estados Unidos. A Índia acabou sendo citada várias vezes pelo Trump e, diante desse momento tão delicado, a China faz ali um aceno e tenta atrair a Índia. Aliás, o Trump, com isso, ele está deixando de lado, Daniel, uma das maiores tradições da política externa americana, né, que é o tradicional dividir para governar, né? Você criar proximidade com alguns para gerar distanciamento do outro e fazer com que todo mundo tenha que escolher os Estados Unidos, né? Então, Índia é Estados Unidos ou China, e você tem que escolher um dos dois. A partir do momento que os Estados Unidos tarifam todo mundo, fica todo mundo numa situação que cara, eu não vou ficar apostando nos Estados Unidos porque eu sei lá o que vem pela frente. E a China, portanto, acaba esfregando as mãos, né? Perde o mercado americano, claro que vai perder muito acesso ao mercado americano, mas em compensação vai acabar criando muita amizade com muitos países ao redor do mundo. Aliás, Daniel, só para trazer um último comentário aqui, antes da geleia, Donald Trump anunciou que vai à Arábia Saudita em meados de maio, né? Vai ser a primeira viagem internacional dele desse seu segundo mandato. A Arábia Saudita, que aliás, né, o Trump ele parece odiar todo mundo, né? Ele odeia todo mundo, quer tarifar todo mundo, ninguém gosta dos Estados Unidos, todo mundo está contra os Estados Unidos, mas a Arábia Saudita tem um lugarzinho ali reservado no coração duro de Donald Trump. A Arábia Saudita vem sendo exatamente o palco das negociações entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. Nunca Rússia e Ucrânia juntas, né? Mas sempre os Estados Unidos ali como intermediadores.
E o Trump ele vem enchendo muito a bola da Arábia Saudita, dizendo que uma das prioridades desse novo governo dele é exatamente avançar com os acordos de Abraão, que é a normalização das relações entre Israel e países árabes, e agora ele quer que a Arábia Saudita normalize as relações com Israel. A Arábia Saudita já disse, devagar com Andor, pode até rolar, mas com o que está acontecendo em Gaza agora eu não posso. E aí, isso é maravilhoso, né? O Trump, não foi a Arábia Saudita, o Trump disse que o objetivo dele é ir para a Arábia Saudita para fechar acordos de até $1 trilhão de investimento saudita nos Estados Unidos. Eu vou repetir. Não foi a Arábia Saudita que falou, vou investir $1 trilhão nos Estados Unidos. Foi o Trump que disse, eu vou lá, e a Arábia Saudita com certeza vai investir $1 trilhão na economia dos Estados Unidos. E a outra viagem internacional que eu quero falar aqui também, Daniel, é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá a Moscou no dia 9 de maio, que é um dia importantíssimo para a Rússia, tá aqui. né? É o dia 9 de maio. É o dia da vitória, é o dia que eu ia falar a União Soviética, não deixa de ser, né? Que a Rússia comemora os 80 anos da vitória sobre a Alemanha. É uma data que o Putin, particularmente, construiu uma data nacionalista muito focada na imagem dele, no governo dele, e de lá ele vai, inclusive, para a China. E aí, Daniel, ele disse, eu queria te ouvir sobre isso, ele falou o seguinte, que ele vai para a Rússia, vai para a China, mas pretende conversar também com o Zelensky sobre o fim da guerra. Mas aí, até quando ele fala sobre isso, Daniel, vou conversar com o Zelensky, então parece um gesto legal, parece um gesto de equilíbrio. Pô, ele vai para a Rússia, mas ele vai conversar também com o Zelensky. Mas a frase dele foi a seguinte, pretendo conversar sobre o fim da guerra com o Zelensky outra vez, e com Putin também. E nessa semana vou conversar por telefone com o Zelensky, e vou falar sobre o fim da guerra, e eu espero que agora ele esteja de acordo com a paz, porque até agora ele não estava. Aí, Daniel Souza, como é que você vai negociar com o Zelensky, conversar, falar e tal, se o Lula diz mais uma vez que o Zelensky não estava preocupado com a paz e tal? O Lula pode acreditar nisso, pode mesmo, não tem problema acreditar nisso, mas não é uma maneira de você construir ponte. Isso aqui é uma coisa que a gente vem falando constantemente. Não tem nenhum problema, aliás, é ótimo que o Lula vá para Moscou, vá para Pequim, como recentemente ele teve no Japão, teve no Vietnã, mas o mais importante é ele não fazer o Brasil ser visto como um país que é pró-Rússia e pró-China. O Brasil tem que ser visto como aquele país que consegue dialogar com todo mundo, teve uma oportunidade de dialogar com o Zelensky, tem aqueles problemas todos no ano passado e tal, agora teve oportunidade de novo, vou ligar para o Zelensky e tal, a gente vai conversar, mas a partir do que ele diz, o Zelensky nunca quis mesmo a paz e tal, complica, né, Daniel? Acaba tirando um pouco da perspectiva do Brasil, de fato, ser colocado na mesa de negociações, que é o que o Putin falou, por exemplo, adoraria que um grupo de países estivesse à frente das negociações, o Brasil parecia estar incluído, mas se o Zelensky também não quiser, se o Trump também não colocar o Brasil, não adianta, Daniel, isso na prática vai acabar não acontecendo. O problema de uma declaração como essa é que sugere, uma vez mais, não é a primeira vez que isso acontece, que o Brasil tem lado, né? Que o Brasil tem ali uma simpatia pelo lado russo, lembrando sempre que a Rússia é a nação agressora, é a Rússia que invadiu a Ucrânia. Então, além de tudo, é extremamente deselegante você virar para um país que foi invadido e dizer, olha, poxa, você bem que podia aceitar a paz, né? Apesar de você ter sido invadido, apesar de você ter perdido 20% do seu território, apesar de você temer que essa invasão continue daqui a alguns anos, que você perca a totalidade do seu país. Enfim, me parece que não é a melhor maneira do Brasil se posicionar nessa questão como um todo. Agora, Daniel Tegui, vamos Souza, por não. Pois é, vamos pra Gelera Shakira agora. E eu conferi e continua, tá? Levantaram a bola pra você. Não continua? Não continua. Acabou, Tegui. É mesmo? Acabou agora, cara. Acabou agora, é verdade. Me conta, Daniel. O que acabou, Daniel? Me conta. Acabou. Depois de exatas 25 horas e 4 minutos, nós tivemos o fim do discurso do senador democrata Cory Booker, senador por Nova Jersey. Ele discursou durante inacreditáveis 25 horas e 4 minutos ininterruptamente, sem ir ao banheiro, sem sentar. E ele protestou durante todo esse tempo contra o Donald Trump.
mostrando: estou fazendo oposição ao Donald Trump. Foi aplaudido, as pessoas emocionadas. Finalmente alguém está fazendo oposição verdadeira ao Donald Trump. Finalmente alguém está incomodando o Donald Trump. E ele bateu o recorde, Tanguy. O discurso mais longo anterior era o do senador Strom Thurmond, que havia durado 24 horas e 18 minutos no ano de 1957. Fraco. Agora, o recorde está batido. 25 horas e 4 minutos. E a oposição nos Estados Unidos vive, Tanguy, porque tem uns podcasts por aí que ficam dizendo que a oposição nos Estados Unidos é banana, que a oposição nos Estados Unidos é café com leite. Mas não, tivemos agora um ressurgimento, agora vai, a oposição americana, depois desse magnífico discurso do senador democrata, que acabou durando 25 horas e 4 minutos, agora ele foi descansar. O governo Trump tá balançando nesse momento, viu, Daniel? Eu não rapaz. sei o que vai acontecer agora, não. Agora, nisso tudo, Daniel Souza, a gente tá na geleia, né? Estamos liberados. A gente tá na geleia. Né? Ô, Daniel Souza, 25 horas sem ir no banheiro, porra, admirei, viu? Caramba, você imagina, Daniel Souza. Porque enquanto o cara fala, ele precisa de uma água pra dar aquela hidratada, na garganta, né? 25 horas sem ir no banheiro? Como é que faz, Daniel Souza? Ele bebeu água várias vezes. Eu tava acompanhando ao vivo a transmissão no YouTube, ele bebeu água várias vezes, devia estar com a bexiga cheia, devia estar vivendo ali um aperto, literalmente. E Tanguy, ele atrasou a discussão com esse longuíssimo discurso de um texto dos democratas que tentavam derrubar as tarifas impostas por Trump ao Canadá. Mas, fora isso, foi um gesto político de grande envergadura. Mudou bastante as coisas. Daniel Souza, com isso, vamos deixar aqui o nosso agradecimento a quem nos ouve, quem nos acompanha. E lembrar, se você quer acompanhar a gente nessa viagem que a gente vai fazer para a África, né, lá com a Latitudes, aliás, um super abraço aí pro pessoal da Latitude, que a gente sabe que ouve a gente. Um prazer fazer essa viagem com vocês. Se vocês querem acompanhar a gente cotidianamente, segue a gente nas redes sociais, o Petit Jornal, o meu perfil, o do professor Daniel Souza também, assim como se tornem alunos do Petit Cursos, petcurso.com.br. Lá a gente vai colocar vídeos exclusivos somente para os nossos alunos, então tá em tempo. E, aliás, a gente teve hoje, nessa terça-feira, às 19 horas, está lá no YouTube do Petit Jornal, uma aula sobre a África como o continente do futuro, né? Às vezes a gente costuma olhar para a África como o continente do passado, né? É muito importante entender qual é a perspectiva que a própria África entende para si e os dados econômicos que dão embasamento para isso. Não perde, não. A África, o país do futuro, e torne-se aluno do Petit Cursos, petcurso.com.br. Fica aqui, Tanguy, o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. E por isso, nós sempre registramos o nosso agradecimento a cada um deles. Também, Tanguy, deixamos aqui o convite para você que ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal, considere se tornar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix do Petit Jornal, uma maneira prática, instantânea de apoiar o Petit. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se e o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.